Em um cenário de reinos em constante ascensão e queda, onde o poder e a idolatria moldavam o destino das nações, emerge a figura de Daniel, um jovem cuja fé desafiou as forças mais temíveis de sua época. Transportado de sua terra natal, Jerusalém, para o grandioso império da Babilônia, Daniel se destacou não por se submeter, mas por se manter fiel ao seu Deus em meio à opressão de um governo que exigia adoração total. Sua vida foi marcada por visões de animais enigmáticos, estátuas colossais e profecias sobre o fim dos tempos. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Daniel 12:4. Ao longo deste vídeo, você será levado por uma narrativa de revelações e provações que desafiam a razão. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais sobre temas profundos da Bíblia. Daniel não era um guerreiro, nem um rei. Era um jovem de origem nobre em Jerusalém, cuja vida foi transformada ao ser levado cativo para a Babilônia. No entanto, ele não permitiu que o exílio apagasse sua identidade ou seus valores. Ao ser forçado a viver na corte do rei Nabucodonosor, Daniel enfrentou pressões para abandonar a pureza da sua fé. Ele, porém, escolheu um caminho de obediência a Deus, recusando-se a consumir os alimentos e bebidas que violavam os preceitos de sua religião. Este ato de resistência foi mais que uma simples escolha. Era um compromisso de não permitir que a opulência da Babilônia corrompesse a santidade da sua vida. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel 1:8. Na Babilônia, o desejo de Nabucodonosor era transformar os jovens hebreus em babilônios leais, reeducando-os nos costumes e na cultura local. No entanto, ao recusar os alimentos da corte, Daniel e seus companheiros impuseram uma resistência silenciosa. Em lugar da comida do rei, pediram apenas legumes e água, uma dieta simples que contrastava com o banquete opulento da Babilônia. Por 10 dias, eles se alimentaram de maneira austera e, ao final, surpreenderam a todos ao exibirem uma aparência mais saudável do que os outros jovens. Esse primeiro desafio era o início de uma trajetória de fé em que o poder de Deus prevaleceria sobre qualquer decreto humano. O rei Nabucodonosor, atormentado por sonhos perturbadores, convocou todos os sábios de sua corte para interpretarem o enigma. Nenhum conseguiu decifrar o que o rei havia visto em sua visão, até que Daniel, após uma noite de oração, revelou o segredo escondido. O Deus dos céus deu ao rei Nabucodonosor o poder e a glória. Daniel 2:37. Na visão, uma estátua gigantesca, composta por diferentes metais, representava o ciclo dos impérios futuros. A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro mostravam que, apesar do poder humano, todos os reinos estavam destinados a ruir, dando lugar ao reino eterno de Deus. Este era um prenúncio dos eventos que moldariam o curso da história mundial. Após interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel foi elevado a uma posição de honra na corte babilônica, um status que poucos hebreus poderiam alcançar. Contudo, sua lealdade continuou intacta. Ele sabia que seu dom vinha de Deus e não de mérito próprio. Sua posição lhe dava acesso aos círculos mais altos de poder, mas também trazia constantes desafios e inimizades entre os nobres que viam nele uma ameaça. Mesmo entre os poderosos, Daniel manteve uma vida de oração e dedicação, reconhecendo que a verdadeira autoridade estava nos céus e não nos tronos da terra. Quando o rei ordenou que todos se curvassem diante de uma estátua de ouro gigantesca, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a obedecer. Em represália, Nabucodonosor ordenou que fossem lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal.
No entanto, em vez de encontrarem a morte, os 3 jovens foram protegidos pelas chamas e uma quarta figura apareceu ao lado deles, resplandecente como o próprio Filho de Deus. Vede, porém, eu vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo e não foram queimados. Daniel 3:25. Esta cena de fé inabalável e intervenção divina transformou-se em um dos milagres mais conhecidos das Escrituras. O milagre na fornalha não passou despercebido ao rei. Nabucodonosor, perplexo, chamou os jovens de volta e os honrou publicamente, reconhecendo o poder do Deus que os livrara das chamas. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Daniel 3:28. Essa demonstração de poder sobrenatural impactou o império, mostrando que o Deus de Israel não era apenas mais um Deus entre muitos, mas uma força que transcendia qualquer outro poder na terra. A fé inabalável desses jovens transformou a compreensão do rei sobre a verdadeira autoridade. Mais tarde, Daniel enfrentou outra ameaça mortal. Quando os inimigos de Daniel, invejando sua posição de confiança junto ao novo rei Dário, conspiraram para que fosse proibida qualquer oração a outro Deus que não ao próprio rei, Daniel permaneceu firme. Sabendo das consequências, ele continuou orando abertamente ao Deus de Israel, sendo então condenado à cova dos leões. Durante a noite, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel saiu ileso ao amanhecer. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6:22. A cova dos leões se tornou um dos símbolos mais fortes de fé e proteção divina. Na manhã seguinte, o rei Dário, que passara a noite inquieto, correu à cova para verificar se Daniel ainda estava vivo. Quando descobriu que o profeta havia sido poupado, proclamou publicamente o poder do Deus de Daniel. Em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. Daniel 6:26. A sobrevivência de Daniel não foi apenas um testemunho pessoal de sua fé, mas também uma declaração ao império de que o Deus de Israel estava acima de todos os outros deuses. Este evento marcou um ponto de inflexão, onde um governante pagão reconheceu a supremacia do Deus verdadeiro. Em uma noite cheia de mistério, Daniel teve uma visão que continua intrigando estudiosos e teólogos até hoje. 4 animais monstruosos emergiram do mar. Um leão com asas de águia, um urso erguido sobre um lado, um leopardo com 4 cabeças e um quarto animal terrível, com dentes de ferro e 10 chifres. Cada um representava um império que dominaria o mundo, mas todos seriam destruídos no final para dar lugar ao reino eterno de Deus. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7:27. Essa visão revelava não apenas o futuro político, mas também a soberania divina sobre toda a história. No mesmo capítulo, Daniel contemplou algo ainda mais glorioso. Um filho do homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio eterno sobre todos os reinos. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Daniel 7:14. Esta visão contrastava com o caos dos animais, trazendo a promessa de um reino justo e eterno. É um dos momentos mais icônicos do livro, antecipando a figura do Messias que reuniria todas as nações sob sua autoridade divina. Outra visão de Daniel trouxe à tona 2 animais que simbolizavam reinos futuros: um carneiro com 2 chifres e um bode com um chifre notável. O carneiro, representando os reis da Média e da Pérsia, foi derrotado pelo bode, que simbolizava o rei da Grécia, Alexandre, o Grande. Mas o poder do bode também foi fragmentado, dividindo-se em 4,
simbolizando a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre. O grande chifre, que foi quebrado, significa o primeiro rei. Daniel 8:21. Essa profecia não apenas se cumpriu historicamente, mas também demonstrou a precisão das revelações divinas. Uma das profecias mais enigmáticas de Daniel é a das 70 semanas. Segundo a visão, um período de 70 semanas estava determinado sobre o povo de Israel, simbolizando um tempo de redenção, julgamento e restauração. Essa profecia apontava para eventos históricos cruciais, incluindo a vinda do Messias e sua rejeição. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Daniel 9:26. A precisão dessa profecia é um dos pilares das discussões teológicas, refletindo o plano divino para a humanidade. Em meio às visões, Daniel se colocou em fervorosa oração e intercessão pelo seu povo. Reconhecendo os pecados de Israel, ele clamou por misericórdia e restauração. Sua oração foi tão poderosa que o anjo Gabriel veio com uma resposta direta de Deus. Desde o princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar-te. Daniel 9:23. Esse momento de conexão entre Daniel e Deus destaca a importância da oração sincera e da intervenção divina na história humana. Após o julgamento das nações, Daniel viu alguém como o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Daniel 7:13. Este título, que seria mais tarde associado a Jesus, representa a chegada de um reino eterno e glorioso que não será destruído. O Filho do Homem recebeu domínio, glória e um reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Daniel 7:14. Esta visão trouxe esperança, mostrando que, apesar das adversidades e do sofrimento, o plano final de Deus é a restauração de toda a criação sob o governo justo de Cristo. Em outra visão carregada de simbolismos, Daniel viu um carneiro com 2 chifres e um bode com um único chifre. O carneiro, forte e imponente, representava o reino da Medo-Pérsia, enquanto o bode, veloz e feroz, simbolizava o reino da Grécia. Na visão, o bode atacou o carneiro com uma força avassaladora, quebrando seus chifres e dominando o cenário. O carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia. Daniel 8:20-21. Esta profecia mostrou com precisão a transição de poder entre os grandes impérios, apontando para o papel de Deus em direcionar o destino das nações. Durante a visão do carneiro e do bode, surgiu um detalhe inquietante: o chifre pequeno que cresceu do bode. Este chifre, descrito como arrogante e blasfemo, representava um líder que se levantaria para perseguir o povo de Deus, profanando o santuário e estabelecendo um reinado de terror. E se engrandeceu até o exército dos céus e lançou por terra algumas das estrelas do exército e as pisou. Daniel 8:10. Este símbolo apontava para tempos de grande sofrimento, mas também para a promessa de que Deus, em sua soberania, restauraria a justiça. Na mesma visão, Daniel recebeu uma mensagem de esperança. Até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. Daniel 8:14. Esta profecia indicava um tempo determinado para que o santuário de Deus fosse restaurado e para que o período de sofrimento chegasse ao fim. A precisão dos números impressionou estudiosos ao longo dos séculos, sendo interpretada como um lembrete de que, mesmo em tempos de desespero, Deus está no controle absoluto do calendário da redenção. Após presenciar essas revelações intensas, Daniel ficou profundamente abalado. Ele sentiu o peso das visões, a complexidade de seus significados e a responsabilidade de carregá-las para o futuro. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias.
Então me levantei e tratei dos negócios do rei, mas fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8:27. Este momento revela a humanidade de Daniel, um profeta que, apesar de seu chamado divino, também enfrentava os limites de sua força física e emocional diante das mensagens de Deus. Movido pelo peso das profecias e pelo estado de seu povo, Daniel dirigiu a Deus uma das orações mais comoventes das Escrituras. Reconhecendo os pecados de Israel, ele suplicou pela misericórdia divina e pela restauração de Jerusalém. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Daniel 9:19. Esta oração não era apenas um pedido de ajuda, mas um ato de intercessão em nome de toda a nação, demonstrando o coração humilde e compassivo de Daniel. Em resposta à oração fervorosa de Daniel, Deus enviou o anjo Gabriel para trazer esclarecimentos e uma mensagem de esperança. Gabriel revelou a Daniel os mistérios das 70 semanas e explicou como o plano de Deus se desenrolaria no tempo devido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar-te, porque és muito amado. Daniel 9:23. Este encontro não só demonstrou que Deus ouve os clamores de seus servos, mas também reafirmou o amor e o cuidado divino por aqueles que buscam sua face com sinceridade. Gabriel detalhou os eventos que aconteceriam durante as 70 semanas, incluindo a reconstrução de Jerusalém, a chegada do ungido e a devastação causada por um príncipe que viria. Este cronograma profético apontava para a redenção de Israel, mas também para tempos de tribulação e sacrifício. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Daniel 9:26. Essas palavras eram ao mesmo tempo um prenúncio de dor e um anúncio de esperança, mostrando que Deus estava moldando a história para cumprir seu propósito eterno. Em uma de suas últimas visões, Daniel viu um homem vestido de linho, com um corpo resplandecente como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Esta figura celestial trouxe a Daniel mensagens sobre conflitos futuros, destacando a batalha espiritual que ocorre além da percepção humana. Eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos. Daniel 10:10. Este ser celestial, interpretado por muitos como um anjo de alta hierarquia, mostrou a Daniel que, embora os desafios terrenos fossem imensos, forças celestiais estavam constantemente lutando ao lado do povo de Deus. Durante esta visão, o anjo revelou a Daniel que havia enfrentado resistência do príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual que simbolizava o poder maligno por trás do Império Persa. Esta batalha invisível destacou a realidade de um conflito cósmico, onde anjos e demônios lutam pelos destinos das nações. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10:13. Este vislumbre do mundo espiritual deu a Daniel e a nós, leitores, uma nova perspectiva sobre os eventos terrenos. O que acontece na terra é frequentemente reflexo de batalhas no céu. O anjo também revelou a Daniel que Miguel, um dos príncipes celestiais, era o protetor de Israel e estava constantemente intercedendo pelo povo de Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Daniel 12:1. Esta mensagem trouxe conforto a Daniel, mostrando que Israel não estava sozinho, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Miguel simbolizava a presença de Deus junto ao seu povo, um lembrete de que, no final, a justiça divina prevalecerá. Em uma de suas visões mais impactantes, Daniel recebeu revelações sobre os eventos que aconteceriam no tempo do fim. Ele foi informado de que haveria um período de grande tribulação, mas também de esperança para aqueles que fossem fiéis.
E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel 12:1. Esta profecia não apenas destacou o julgamento vindouro, mas também a certeza de que Deus preservaria os seus escolhidos, garantindo um futuro glorioso após a provação. O livro de Daniel traz uma das primeiras menções claras sobre a ressurreição dos mortos na Bíblia. Em suas visões finais, Daniel viu que no tempo do fim, muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Essa promessa trouxe conforto e esperança aos fiéis, garantindo que a justiça divina se manifestará plenamente no futuro, recompensando os que se mantiveram fiéis. Ao final do livro, Daniel foi instruído a selar as palavras da profecia até o tempo designado por Deus. Esta instrução demonstrava que as revelações tinham um propósito específico para o futuro, esperando o momento adequado para serem plenamente entendidas. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12:4. Esse versículo é frequentemente interpretado como uma referência ao crescimento do conhecimento humano e à preparação para os eventos finais. Antes de encerrar suas visões, Daniel recebeu uma promessa pessoal, que ele descansaria e se levantaria no fim dos dias para receber sua herança. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel 12:13. Este versículo final é uma conclusão consoladora para a vida de um homem que dedicou sua existência a servir e obedecer a Deus, mostrando que, após anos de sofrimento e revelações intensas, ele teria paz e recompensa eterna. O livro de Daniel não é apenas um relato de histórias fascinantes e profecias enigmáticas, mas também um exemplo de fidelidade inabalável. Desde a recusa aos alimentos impuros até as visões do tempo do fim, Daniel viveu como um testemunho de que Deus é soberano e fiel em todas as circunstâncias. Suas histórias continuam a inspirar gerações, mostrando que a integridade e a fé podem prevalecer, mesmo em meio aos reinos mais poderosos da terra. O Senhor reina, tremam os povos. Salmos 99:1. A mensagem de Daniel é eterna, convidando todos a confiarem no plano divino. Uma das mensagens centrais do livro de Daniel é a certeza de que, por mais grandiosos que os reinos humanos pareçam, apenas o reino de Deus é eterno. As visões das estátuas e dos animais simbolizam a fragilidade dos impérios terrenos diante do poder soberano de Deus. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. Este reino eterno prometido ao Filho do Homem será marcado pela justiça e paz, sendo o destino final para todos os que perseveram na fé. A vida de Daniel é um exemplo poderoso de fidelidade a Deus em circunstâncias extremas. Desde sua juventude, ele enfrentou situações que desafiavam sua fé, mas escolheu honrar a Deus acima de tudo. Ele não apenas sobreviveu aos desafios, mas prosperou, mostrando que a verdadeira força vem da obediência e confiança em Deus. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Daniel 1:8. Sua história ensina que mesmo em tempos de perseguição e dúvida, a fé pode brilhar como um testemunho poderoso. Muitos estudiosos apontam para o cumprimento das profecias de Daniel ao longo da história, desde a ascensão e queda dos impérios babilônico, medo-persa, grego e romano. A precisão das visões reforça a crença na soberania divina sobre os acontecimentos humanos.
O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Daniel 4:17. Ao mesmo tempo, as profecias continuam a apontar para eventos futuros, como a consumação do reino de Deus, garantindo que o plano divino está em andamento. O livro de Daniel permanece relevante nos dias atuais, especialmente em tempos de incerteza e desafios à fé. As histórias de coragem e as visões apocalípticas continuam a inspirar os fiéis a perseverarem diante de adversidades. Mas os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. A mensagem de Daniel nos lembra de que Deus está no controle, independentemente das circunstâncias, e que a fidelidade a Ele traz recompensas eternas. Daniel não apenas interpretou sonhos e visões, mas viveu uma vida que refletia a sabedoria divina. Suas decisões foram sempre guiadas pela oração e pela busca da vontade de Deus. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Daniel 6:10. Essa dedicação fez de Daniel um exemplo de coragem, não apenas para sua época, mas para todas as gerações que enfrentam desafios à sua fé. A história de Daniel nos convida a viver com sabedoria, coragem e esperança no futuro. A oração foi uma constante na vida de Daniel, desde seus primeiros dias na Babilônia até os momentos mais desafiadores, como na cova dos leões. Ele nunca hesitou em buscar a orientação de Deus em tudo, e essa disciplina de oração o sustentou espiritualmente. Sua conexão com Deus era profunda e verdadeira, uma fonte de força que o ajudou a resistir à pressão do ambiente pagão em que vivia. Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, onde havia janelas no seu quarto, abertas para Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Daniel 6:10. A oração de Daniel nos lembra da importância de um relacionamento constante com Deus, mesmo quando a sociedade nos desafia a abandonar nossa fé. Em cada episódio de provação, Deus mostrou-se fiel, livrando Daniel e seus amigos de perigos mortais e concedendo-lhes sabedoria e favor diante dos poderosos. A sobrevivência dos 3 amigos na fornalha e o livramento de Daniel na cova dos leões foram testemunhos vivos da proteção divina. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Daniel 6:22. Esses milagres revelam que Deus não abandona aqueles que o servem com sinceridade e que, mesmo em situações de extremo perigo, sua mão protetora permanece sobre os fiéis. O livro de Daniel vai além de um simples registro histórico. Ele nos apresenta um vislumbre do futuro da humanidade. Suas profecias têm sido estudadas ao longo dos séculos como uma chave para os eventos do fim dos tempos. Os enigmas sobre os reinos, as 70 semanas e a vinda do Messias apontam para a consumação do plano de Deus. No tempo do fim, muitos serão purificados, alvejados e refinados. Daniel 12:10. A visão de Daniel nos lembra que o futuro está nas mãos de Deus e que, em seu tempo perfeito, ele trará justiça e restauração para todos os povos. A história de Daniel é, em última instância, uma mensagem de esperança e perseverança para todos os que enfrentam tempos de provação. Sua vida e suas visões mostram que, embora as forças do mal possam parecer dominantes, o poder de Deus prevalece. A promessa do reino eterno de Deus, onde não haverá mais dor nem injustiça, é um conforto para todos os que, como Daniel, permanecem fiéis. Mas os que forem sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Daniel 12:3.
Esse versículo destaca a esperança de um futuro brilhante para aqueles que buscam a justiça. O legado de Daniel não é apenas uma série de visões e milagres, mas uma convocação para vivermos com coragem, fidelidade e esperança. Ele nos mostra que a fé em Deus pode transcender qualquer circunstância, que as orações sinceras alcançam os céus e que o propósito divino guiará a história até seu desfecho final. Em uma era de incertezas e desafios, a vida de Daniel nos convida a confiar em Deus e a buscar seu reino eterno. O Senhor reina, tremam os povos. Salmos 99, 1. Assim, que a vida e as profecias de Daniel continuem a nos inspirar a sermos fiéis, pois como ele, somos chamados a testemunhar a glória de Deus.